Fala, galera do YouTube! Meu nome é Maria Luísa. Meu nome é Ana Carolina. Nós somos alunas de Biomedicina e estamos trazendo um tema muito interessante para vocês. É a tomografia. E para iniciar, a gente está trazendo 3 convidados alunos, que são eles: Ícaro Cardoso, Gabriele Gomes e Lorena Azevedo. Quer saber mais um pouco? Então, roda a vinheta! Para começar, a gente tem que entender o que é a tomografia. A tomografia computadorizada é um método de diagnóstico que utiliza imagens reconstruídas por meio de um computador. Isso acontece a partir da emissão de feixes de raio-x por um tubo que gira em torno do paciente em forma contínua. As imagens da tomografia computadorizada têm muito mais detalhes do que a da radiografia tradicional e permitem reconstruções em diferentes planos, além da aquisição milimétrica de imagens do corpo humano. Esse tipo de exame não é invasivo, ou seja, não provocador. E além disso, a análise pode ser feita em qualquer parte do corpo, como abdômen, tórax, crânio e ossos. O médico pode recomendar uma tomografia computadorizada para ajudar a diagnosticar distúrbios musculares e ósseos, como tumores ósseos, fraturas, identificar a localização de um tumor, infecção ou coágulo sanguíneo, orientar procedimentos como a cirurgia, biópsia, radioterapia, detectar e monitorar doenças e condições como câncer, doenças cardíacas, nódulos pulmonares e massas hepáticas. Monitorar a eficácia de certos tratamentos, como o tratamento do câncer, detectar ferimentos internos e sangramento interno. E agora nós vamos chamar um convidado para falar sobre a história da tomografia, Ícaro Cardoso. Olá, meu nome é Ícaro e eu vou falar sobre a história da tomografia. Segundo a neurologista Aline Mendonça, a história da tomografia computadorizada tem início no ano de 1961, através das primeiras experiências do médico neurologista norte-americano William Henry Oldenford, frustradas pela ausência de um suporte matemático teórico que permitisse o processamento de imagens adquiridas. No período entre 1963 e 1964, Alan MacLeod Cormack, um físico sul-africano, naturalizado norte-americano, constituiu o método matemático necessário para reproduzir essas imagens. A partir dos princípios definidos por Oldenford e Cormack, Godfrey Newborn Hounsfield desenvolveu uma forma de reconstruir imagens a partir do raio-x por meio da tomografia axial computadorizada. No Brasil, o primeiro tomógrafo computadorizado foi instalado no Hospital Beneficência Portuguesa, na cidade de São Paulo. A primeira avaliação realizada através de um tomógrafo foi uma mulher de 41 anos com um tumor no lobo frontal esquerdo, no dia 1º de outubro de 1961. Nossa outra convidada vai abordar os tipos de tomografia, e ela é Gabriele Gomes. Olá, galera. Meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouco sobre os tipos de tomografia. O método tomográfico de detectação de imagem pode ser elencado em mais de 40 variações diagnósticas, a fim de analisar inúmeras estruturas corporais, além de poder ser utilizado como suporte durante diversos procedimentos invasores. Rotineiramente, pode-se realizar a tomografia com ou sem contraste com foco em áreas específicas do corpo. Quando a primeira tomografia computadorizada foi criada, a imagem demorava muito para ser gerada. Esse tipo ainda hoje é conhecido como convencional, e nele, cada vez que o tubo gira, é feita uma imagem do paciente. Com o passar dos anos, especialistas criaram a tomografia helicoidal, que lembra muito a espiral de um caderno, na qual o paciente passa no túnel, o tubo gira e adquire a imagem de forma helicoidal. Atualmente, os tipos mais utilizados são a tomografia helicoidal multislice, ou seja, de múltiplos cortes, como se fosse várias espirais girando ao mesmo tempo. Em cada rotação do tubo, pode ser adquirida certas imagens.
A nossa última convidada é Lorena Azevedo e ela vai explicar como é feita a tomografia. Oi, meu nome é Lorena e eu vou falar sobre a tomografia. A tomografia computadorizada é um exame simples, capaz de obter imagens em tons de cinza de partes do corpo ou de órgãos selecionados, as quais são geradas graças ao processamento por um computador de uma sucessão de imagens de raio-x de alta resolução em diversos segmentos sucessivos de partes do corpo ou de algum órgão. Hoje em dia existem vários modelos de aparelhos de tomografia computadorizada e o funcionamento deles pode diferir um pouco uns dos outros, mas todos têm a mesma finalidade e utilizam os raios-x para obterem imagens do interior do corpo. A tomografia computadorizada baseia-se nos mesmos princípios técnicos que a radiografia tradicional e, na verdade, é uma evolução técnica dela. Só que usa uma radiação maior e toma imagens fatiadas dos segmentos que examina, as quais os médicos superpõem imaginativamente para obter uma visão tridimensional. Em alguns casos, há necessidade de se utilizar um contraste injetável a fim de aumentar a capacidade do diagnóstico, a veracidade desse diagnóstico. As imagens da tomografia podem ser tomadas em dois planos básicos, o axial e o coronal, e que permitem reconstruções do plano sagital. E algumas tomografias, alguns exames também podem ser feitos em planos tridimensionais. Bom, a preparação do exame é uma coisa muito simples e consta apenas cuidados com os antialérgicos nos pacientes que forem tomar o contraste ou no jejum de 6 horas para todos. Geralmente não é necessário suspender a medicação que o paciente vem usando, mas pacientes diabéticos que estejam tomando o medicamento glucoformin, eles devem suspender o uso 3 dias antes e 3 dias após o exame. O exame é totalmente indolor e sem contraindicações e dura apenas cerca de 15 minutos e o paciente deve deitar-se em uma mesa que se desliza para dentro de um tubo, a qual se desloca para permitir imagens de novas fatias, diga-se de passagem, do segmento ou do órgão corporal examinado. O único desconforto que o paciente poderá sentir é de permanecer imóvel durante a realização do procedimento. O contraste injetado, se for o caso, pode provocar um gosto metálico na boca e uma sensação de calor. O aparelho que obtém imagens consta de cerca de 70 centímetros de diâmetro, que um de seus lados encontra-se uma ampola que emite raios X e do outro lado um aparato que capta a radiação e gera as imagens, transmitidas em um computador conectado ao aparelho. Já nos aparelhos mais recentes, as bombas de raio-x giram em 360 em torno do tubo, permitindo imagens mais detalhadas e nítidas. Devido a grandes avanços tecnológicos nesses campos e os aparelhos de última geração, eles permitem melhores e tomadas mais rapidamente, exames com diagnósticos mais reais. Nos aparelhos de tomografia mais antigos, a mesa se desloca alguns milímetros ou centímetros visando a realização de um novo corte, mas nos aparelhos atuais ela avança de uma maneira contínua enquanto os cortes são feitos. Com a nova tecnologia, até mesmo pode ser estudado através da tomografia a circulação sanguínea. Dentre algumas vantagens da tomografia em relação à radiografia tradicional é que ela permite o estudo de seções transversais do corpo, enquanto a antiga mostra apenas estruturas sobrepostas em um único plano, uma imagem espacial e de maior nitidez. A outra vantagem é que ela permite distinguir entre si as diferenças de densidade dos tecidos, então é capaz de captar anomalias que não seriam visualizadas em radiografias comuns. A única desvantagem, uma das principais desvantagens, é que a radiação é maior que uma radiação tradicional. Essa radiação é ionizante e remove elétrons dos átomos onde passa, e isso tem um efeito negativo sobre o organismo.
O uso da tomografia ela é usada para detectar tumores, alterações nas estruturas orgânicas e outras anomalias teciduais, sendo mais precisa para tecidos moles que simples radiografias não conseguiriam captar essas anomalias. A gente também selecionou um material sobre a diferença de ressonância magnética e tomografia. Então roda aí para vocês assistirem. A tomografia e a ressonância são exames que proporcionam alta resolução de imagens com mecanismos diferentes. Como elas funcionam? O princípio físico dos dois exames é completamente diferente. A tomografia se baseia na radiação ionizante que, através de diferenças na densidade dos tecidos, gera imagens com intensidades diferentes. E com isso você consegue identificar o que é osso, o que é ar nos pulmões, o que é tecido que a gente chama de partes moles ou água, como o caso do fígado, do baço, dos rins. É o mesmo princípio da radiação que existe na radiação do raio-x. Já a ressonância magnética usa um grande campo magnético de alta potência para, através da interação entre as moléculas de água, gerar imagens com efeito diagnóstico. Mais uma vez, identificando o que é osso, o que é água, o que é ar. E isso gera imagens que você tem potencial diagnóstico através de fatias do corpo humano. Quando é indicada a ressonância e quando é indicada a tomografia? Essa indicação de qual exame é ideal para qual situação depende da região do corpo que vai ser estudada e da indicação clínica do exame. Para que o exame está sendo feito? Por exemplo, para avaliação dos pulmões, por ter um grande componente de ar, a tomografia é o exame ideal. Para avaliação da região pélvica, útero, ovário das mulheres e próstata nos homens, via de regra a ressonância é o exame mais indicado. Dependendo da indicação clínica do tipo de doença que quer se estudar e principalmente da região do corpo, o médico que solicita o exame em conjunto com o radiologista que vai fazer a análise das imagens, indica o exame mais adequado para cada situação. O paciente, ao fazer a ressonância e também a tomografia, muitas vezes precisa tomar um contraste. Quais as vantagens e os riscos? Para realçar órgãos ou lesões. Então, quando você injeta o contraste, o nome já diz, há um contraste, há uma diferença entre o que você espera encontrar num órgão normal, por exemplo, no fígado, ou em uma lesão que apareça no próprio fígado. E isso salienta na imagem, torna mais fácil de ser detectado. Como qualquer medicação, tem riscos e tem benefícios. A gente espera que sempre o benefício suplante os riscos. O principal risco envolvido tanto no contraste da tomografia quanto na ressonância magnética é uma reação alérgica. Esse risco é bastante baixo, no caso da tomografia gira em torno de 1 a 5% de uma reação alérgica, na ressonância de menos de 1%. Os contrastes também são bastante diferentes. O contraste da tomografia se baseia em iodo e o da ressonância em gadolínio. São dois metais diferentes com potenciais químicos e especificidades diferentes. E para o ultrassom e o raio-x? O raio-x, como nós já falamos, é o precursor de tudo que a gente tem em imagem hoje em dia. Foi desenvolvido no final do século XIX e foi aprimorado ao longo do tempo, baseado na radiação ionizante, os raios-x. Esse método se baseia em uma imagem bidimensional. Então, o raio-x, quando ultrapassa o corpo humano, bate num filme, que é uma placa, que vai gerar uma imagem com diferentes densidades. Ele tem ainda grande utilidade, especialmente em situações de pronto-socorro, avaliação dos pulmões, check-ups. É um método que não deixou de existir de forma alguma, ele foi incorporando outras tecnologias até, por exemplo, chegar na tomografia computadorizada, como esse equipamento que a gente vê aqui, que é capaz de adquirir imagens do corpo inteiro em menos de 10 segundos. Então é um aprimoramento do raio-x. A ultrassonografia é um método, de novo, com um princípio totalmente diferente. Através de ondas sonoras, que são ondas mecânicas, que são geradas por um aparelho, você propaga essa onda sonora no corpo do paciente, ela bate nas estruturas e volta para o aparelho chamado transdutor,
que faz uma transformação dessas ondas em imagem e essa imagem tem efeito diagnóstico. Existem várias vertentes do ultrassom, como o ultrassom com Doppler para avaliação dos vasos, mas basicamente é um exame que não tem radiação ionizante, é um exame totalmente inócuo, não traz mal nenhum ao paciente, a ponto de ser o exame de escolha para avaliação de mulheres grávidas na avaliação fetal. Naquele exame que se faz anualmente para tentar achar alguma lesão ou saber se está tudo bem com o paciente. É um exame que pode ser repetido várias vezes sem nenhum prejuízo para o paciente. E quais os pacientes não podem fazer os exames de ressonância e tomografia? Existem contraindicações absolutas e contraindicações ou limitações relativas. No caso da ressonância magnética, que não é esse equipamento aqui, é um equipamento um pouco mais fechado, o túnel é mais estreito e mais comprido. Então, alguns pacientes que têm claustrofobia podem não conseguir fazer o exame de jeito nenhum. A gente tem mecanismos de diminuir o desenvolvimento da claustrofobia, por exemplo, com túneis mais amplos. O exame de tomografia é mais rápido que o exame de ressonância. A gente faz um exame de tomografia em menos de 1 minuto. Mesmo que você precise fazer algumas fases de exame, ele dá menos de 1 minuto, 2 minutos. Uma ressonância gira em torno de 20 a 30 minutos. É um exame mais longo, o paciente fica deitado imóvel, às vezes tem que prender a respiração. É um exame de uma complexidade um pouco maior. Essas são as limitações ou contraindicações relativas. Existem metais no corpo que podem contraindicar fazer uma ressonância magnética. O mais clássico, o mais conhecido, é o marca-passo cardíaco. Pacientes com marca-passo mais antigos devem evitar o exame de ressonância ou fazer sob uma supervisão muito estrita, muito rígida e protocolos que minimizem o risco dele ter uma falência, um problema com o marca-passo que ele está usando. Hoje existem marca-passos mais modernos que são compatíveis com a ressonância magnética e podem fazer esse exame. A insuficiência renal em graus mais acentuados pode contraindicar injetar contraste tanto na tomo quanto na ressonância. E por aí vai, existem uma série de limitações, de contraindicações para cada exame. Quem mais sabe isso é o próprio radiologista, que é quem vai indicar o exame mais adequado em conjunto com o médico solicitante e vai interpretar o exame de forma a dar o diagnóstico mais preciso. Os benefícios da tomografia superam significativamente os riscos, porém não quer dizer que eles não existam. A tomografia produz radiação ionizante, que é uma forma de radiação que tem o potencial de prejudicar células do tecido vivo. Este risco aumenta com o número de exposições somadas ao longo da vida do indivíduo. No entanto, o risco de desenvolver câncer a partir da exposição à radiação é geralmente pequeno. Em algumas pessoas, o contraste pode causar efeitos colaterais como alergia, sensação de calor ou rubor, gosto metálico, tontura, náusea e urticária. Os resultados da tomografia são apresentados em tons de cinza, preto e branco, a depender da densidade da estrutura em questão. Os tecidos bem densos, como os ossos, aparecem como áreas brancas, gordura e o ar apresentam-se em tons de escuro, de cinza ou são pretos. Os tecidos moles e os fluidos, incluindo do sangue, também apresentam-se em tons variados de cinza e captação de contraste. Geralmente demonstram-se áreas em tons de branco brilhante. Esses resultados são considerados normais. Se o radiologista ou médico não encontrar tumores, coágulos sanguíneos, fraturas e outras anomalias nas imagens. Se alguma anormalidade for detectada durante a tomografia computadorizada, testes ou tratamentos podem ser necessários dependendo do tipo de anomalia. Então, galera, essa foi nossa aula sobre tomografia. Espero que vocês gostem, compartilham, curtam e valeu!